As doenças, elas podem estar ligadas à nossa ancestralidade, lealdade sistêmica. Minha avó era diabética, minha mãe diabética, eu também sou diabético. Meu pai teve infarto e eu tenho infarto. Minha mãe morreu de câncer e eu tive câncer. Isso são lealdades sistêmicas, onde a gente entende que de 5 irmãos, às vezes só um vai ter essa lealdade, vai levar isso adiante. Todos os irmãos têm no seu gene a probabilidade de desenvolver ou não a doença, mas às vezes só alguns em lealdade levam isso adiante. É claro que a gente vai considerar o biológico, a alimentação, o estilo de vida, atividade física e tudo mais, mas nem sempre só isso é determinante para que uma pessoa adoeça. Pessoas que estão constantemente gripadas, já é de estudo científico que as doenças são sintomas do nosso emocional, de como nós lidamos com as emoções. Mas também há de considerar, dentro da visão sistêmica, que temos a lealdade. Não é possível ser saudável se minha mãe não é. Eu não posso ter mais saúde que os meus pais. É inconsciente, mas nós temos essa lealdade. Né? Se minha mãe faleceu disso, logo eu busco ela através dessa doença. E aí eu desenvolvo ela também. Seja ela qual for a doença, seja uma diabetes, câncer, vesícula e todas as outras doenças. Cada doença sinaliza uma emoção, um sentimento, uma dor, uma perda. A necessidade de pertencer àquele núcleo, de pertencer à família, nos faz seguir em amor cego para essa, que a gente chamaria dentro da sistêmica, né, que é o amor cego, é o amor que a gente não vê, não percebe, não tem consciência dele, mas por amor e lealdade aos nossos ancestrais, nós seguimos em direção a este caminho, fazendo igual. Então, as doenças estão muito ligadas a essa ancestralidade, a gente buscando e fazendo aquela árvore genealógica que eu ensinei no vídeo anterior, nos vídeos anteriores, você consegue identificar quem são os irmãos que em lealdade fizeram esse movimento, como que eles são como papai, como mãe, né? Como que eles sentem assim, ou se eu mesmo faço esse movimento, né? De ir atrás dos meus pais, fazendo como eles. Então, às vezes a pessoa não morre daquilo, mas ela faz um movimento e desenvolve a mesma doença para pertencer, para fazer parte, para ser visto assim, tal como meu pai, tal como minha mãe. E aí todo mundo fala: olha, você ficou doente, você teve o mesmo que o seu pai. Olha, você ficou doente assim como sua mãe. E aí a gente se sente dentro de nós, dá até um calorzinho, fala assim: eu fiz igual ao papai, eu fiz igual à mamãe. E a gente se sente nesse lugar de pertencimento, nessa lealdade invisível, nessa lealdade de amor cego, sistêmica, em pertencimento ao clã. É muito comum isso acontecer. Assim como também é comum a gente perceber filhos que ficam doentes no lugar dos pais, né? Então, os pais têm todo um sistema, né? E às vezes conflitos, dores, e o filho, em amor cego a esses pais, para salvar esse relacionamento, às vezes para salvar esses pais, ele adoece. Então, é muito comum também crianças, né, até os 7 anos, desenvolverem doenças para manter, às vezes, esses pais juntos ou para unir mais esses pais e até mesmo para ir no lugar de uma mãe que está depressiva, um pai que é alcoólatra, brigas de casal, a criança ficar com febre, depois fazer exames, não identificar nada biológico, mas tem a temperatura do casal ali, aquela criança vai se sensibilizando e vai sentindo, é um catalisador daquela relação, daqueles pais e às vezes das ancestrais também, dos avós e tudo mais. Então a gente sempre observa que as doenças são sinais de que algo não vai bem. E em muitos casos acontece criança que tem dificuldade de fala, e aí você percebe que a comunicação entre os pais é muito ruim. Crianças que dormem entre os pais para separar esses pais, porque um dos dois está indisponível para aquela relação, e aquela criança fica no meio, então ela vive doente, porque ela se transforma um catalisador de tudo aquilo que aqueles pais estão vivendo. Crianças que não dormem, né? Às vezes têm problema de sono, que também estão zelando e velando por aqueles pais, né? Porque percebem que o pai e a mãe têm medos ou têm sentimentos de culpa, medo, aflições, ou não quer manter relação com aquele pai, com aquela mãe, e a criança fica ali velando pelo sono dos pais. Por isso ela está sempre acordada, agitada, cansada, e
mantendo aquela relação bem complicada. Então, as crianças trazem muito isso como sinal de que algo não está bem. As doenças sinalizam algo não vai bem e meu corpo só está transbordando aquele excesso de tristeza, mágoa, ressentimento, algo que não consegue manter a ordem no organismo e para pertencer muitas vezes em lealdade ao sistema, fazemos igual. Então, essas são algumas das hipóteses, das possibilidades dentro da visão sistêmica com relação a doenças. Se você identificou alguma coisa, teve alguma lembrança, alguma memória, comenta aqui que a gente pode contribuir com outras pessoas que estão assistindo a esses vídeos, tá bom?